Ah, Wilson, Wilson, aqui à noite, aqui em Angola, boa noite. Uma vez já falei contigo acerca da mensagem do William Mario Branham. Será que hoje podes confirmar que o William Mario Branham é o verdadeiro profeta? Ah? Depois de 70 anos a profecia se cumpre, um papa americano, norte-americano. Percebeste? Hoje você pode se arrepender, reconhecer o enviado de Deus, William Mario Branham, que a profecia foi dada depois de 70 anos, a profecia se cumpre hoje. O Papa Leão XIV é americano, natural dos Estados Unidos da América, norte-americano. Será que você pode reconhecer a capacidade profética que William Mario Branham é profeta de Deus, é servo de Deus, na verdade? Você pode se arrepender com o teu grupo para reconhecer isso, enquanto que há tempo para misericórdia para você. Que Deus tenha misericórdia. Boa noite. Em 8 de maio de 2025, o mundo conheceu o novo Papa. Habemus Papam. Robert Prevost, agora chamado de Leão XIV, o primeiro Papa estadunidense da história. E isso, claro, fez os crentes da mensagem de William Branham vibrarem. Uma antiga citação do pregador de 1954 viralizou. E muitos disseram: uma profecia se cumpriu. I believe one of these glorious days when the United Confederation Church goes together and the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, Then they'll form an image like unto the beast, and I'll tell you, the true church of God will be thrown together. The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness. então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira Igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade. Whatever they'll be will go together, cemented by the love of God, that'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers and agnostics and shallow-minded will be cast to one side. They'll go right on into the Confederation of Churches. Seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus, e isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. E os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado. Eles entrarão direto na confederação de igrejas. O parágrafo diz que um Papa dos Estados Unidos seria o início de uma confederação de igrejas que formaria a imagem da besta. E que nesse tempo, os verdadeiros crentes se uniriam, formando finalmente o corpo de Cristo. Mas será que Branham estava profetizando? Ou apenas expressando uma crença escatológica comum entre grupos religiosos americanos? Quando analisamos pregadores como Uriah Smith e a profetisa Ellen White, verificamos que os mesmos pensam exatamente como Branham. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta com chifres semelhantes aos de cordeiro. Essa profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma afirma ser um reconhecimento de sua supremacia. Ellen White, livro O Grande Conflito, capítulo 36. As fontes das quais esses espíritos se originam denotam que eles operarão em meio às três grandes religiões da humanidade, representadas pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, ou seja, o paganismo, o catolicismo e o protestantismo. Uriah Smith, livro Daniel e o Apocalipse, página 510. Uriah Smith também menciona a união das igrejas, igualmente a Branham, quando a aplicação de Apocalipse 13:11-17 aos Estados Unidos foi feita pela primeira vez, lá no ano de 1850. Tal posicionamento acerca da união das igrejas e um grande movimento dominical foi defendido.
Naquela época, porém, não havia nenhum sinal, nem de cima, nem de baixo, nem em nosso país, nem em outras terras, tampouco alguma pista ou indício de que tal decreto um dia seria feito. Mas havia a profecia e esta devia prevalecer. Uriah Smith, Livro Daniel e o Apocalipse, página 446. Quando analisamos o contexto da pregação, vemos que Branham comparava as igrejas a pedras separadas para formar o templo de Deus. Ele estava interpretando o Apocalipse à luz de sua escatologia pessoal, algo que ele mesmo aprendeu com os adventistas e outros grupos do século XX. Em momento algum, Branham diz: "Assim diz o Senhor." Muito pelo contrário, Branham afirma ter lido livros teológicos como o de Uriah Smith. I had my own idea, as every minister does, of reading maybe what other man had said and believing as much as I possible with them on the things that they had drawn up their conclusion. Eu tinha a minha própria ideia, como todo ministro, por ler talvez o que os outros homens tinham dito e crendo tanto quanto me era possível com eles sobre as coisas que tinham esboçado suas conclusões. I'd read the book of Mr. Smith, Uriah Smith, which is the Adventist teacher, and I'd read his thoughts on it. Eu tinha lido o livro do Sr. Smith, Uriah Smith, o qual é o professor adventista, e eu tinha lido seus pensamentos sobre isto. And I'd read Mr. Larkin, I'd read so many different ones of their commentaries on this. E eu tinha lido os do Sr. Larkin, eu tinha lido tantos diferentes de seus comentários sobre isto. Branham acreditava que a primeira besta de Apocalipse era o Papa e a segunda, os Estados Unidos. Essa interpretação era comum entre adventistas, testemunhas de Jeová e até a Ku Klux Klan. Ou seja, não é uma revelação exclusiva de Branham. É uma teoria conspiratória religiosa popular nos Estados Unidos. Na própria teologia da mensagem, só é considerado profecia aquilo que Branham declarou sob inspiração direta, usando frases como "Assim diz o Senhor." O caso do Papa americano não segue esse padrão. E mesmo assim, os crentes estão chamando isso de profecia cumprida. Se nada do que foi descrito acontecer, união das igrejas, perseguição, imagem da besta, essa profecia vai ser esquecida como tantas outras. Eles irão admitir que Branham é falso profeta? Provavelmente não. Lembram da profecia de 1977? E da inundação em Los Angeles antes de Billy Paul morrer? Muitos disseram que a profecia dele não continha o "Assim diz o Senhor." Portanto, não pode se tornar profecia. E agora, isso que eles estão chamando de profecia não contém o "Assim diz o Senhor." Será que agora eles irão aceitar essa profecia de Billy Paul? Ou vão continuar na contradição? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 a Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Outras seitas também caíram nesse ciclo de profetizar, errar, reinterpretar. Quando a realidade não cumpre a expectativa, muda-se o significado. Com Branham, o mesmo acontece. Criam uma profecia baseada nas opiniões. E quando falha, dizem que nunca foi uma revelação. Antes de pregar os 7 selos, William Branham disse que a noiva seria arrebatada após a mensagem do terceiro anjo.
And now I'd like you that's got your pencils to write this down. I'd like you to write down Revelations 14:6-12. That's the three angels after the seven last angels. There were three special angels come forth. Did you notice that? E agora, eu gostaria que vocês, que têm seus lápis, escrevessem isto. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 12. São os três últimos anjos, três anjos. Depois dos 7 últimos anjos, surgiram 3 anjos especiais. Vocês notaram isso? Notice the very next verse, the 13th verse. Blessed are the dead that die in the Lord. What's the next? Armageddon! Church is gone then at the third angel's message. We was preaching the other day in the church of them angels and giving the 7 last angels the angel's message. And this special anointing come of those 3 ages, those 3 last angels. Observem, logo no versículo seguinte, o 12, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Qual é o próximo? Armagedon. A igreja se foi depois da mensagem do terceiro anjo. Estávamos pregando outro dia na igreja daqueles anjos e apresentando os 7 últimos anjos, a mensagem do anjo, e esta unção especial vinda daquelas 3 eras, daqueles 3 últimos anjos. Porém, quando William Branham começa a pregar os selos, ele diz que os selos, onde ele supostamente recebeu a revelação divina, ele diz que a noiva é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. But the reason that he reveals, as I understand, that it is because the mystery of the book of redemption, as far as the Antichrist being revealed, and at the same time the church is gone, and these things don't even happen in the church age at all. Mas a razão por que ele o revela, da maneira que eu entendo, é porque o mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar, repartiu ao mesmo tempo a igreja, e estas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja de modo nenhum. That's right. They're waiting the church age. The church absolutely is raptured at this time. The church goes up in the 4th chapter of Revelations and does not return till it comes back with its king in the 19th chapter. Isso mesmo. Elas estão fora da era da igreja. A igreja absolutamente está arrebatada neste tempo. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volta com seu rei no capítulo 19. Aqui vemos uma grande contradição ou uma correção de Deus? Muitos estão associando o novo Papa a Apocalipse 13. Se for assim, então os crentes da mensagem não foram arrebatados. Muitos branhamistas realizam ataques pessoais como tentativa de defender as profetadas de William Branham. Mas mesmo que nós sejamos as péssimas pessoas que eles dizem, William Branham continua sendo falso, e isso não mudará. A verdade é que a fé cristã não precisa de sensacionalismo para se sustentar. Especulações travestidas de profecias não trazem edificação. Só geram escândalo, confusão e desapontamento. Antes de sair espalhando qualquer frase dita por um pregador, pergunte: isso veio mesmo de Deus? Ou é só mais uma crença pessoal disfarçada de revelação divina? Agora, eu pergunto a você, branhamista, se isso é realmente profecia, vocês irão aceitar Ellen White e Uriah Smith como profetas? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva. E diga aí nos comentários, você acha que essa foi uma profecia verdadeira ou mais uma invenção? Até a próxima!